3 sinais de que Deus está te curando no secreto. Nesse vídeo de hoje, a gente vai tentar identificar o que de fato Deus quer falar com a gente e como que Ele costuma falar com a gente para que a gente comece a buscar Ele no secreto, para que a gente comece a buscar esse crescimento no silêncio, crescer, na verdade, nessa solitude. Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal e esse aqui é um dos episódios do Papo com Bia. Eu tenho aqui o podcast que tu pode ouvir lá no Spotify e pode também ouvir aqui no YouTube, ver, me assistir. Antes da gente começar, já comenta aqui como que tu acredita que Deus está falando contigo no secreto, o que Ele está buscando e o que Ele está te mostrando, como é que de fato na prática Ele tem falado contigo. E eu vou entrar nesse assunto porque Deus falou comigo no secreto muitas vezes e sim, eu precisei me resguardar, precisei ficar mais na minha, mais contidinha, mais no silêncio para que eu conseguisse ouvir a Deus. Muitas das vezes tu tá rodeada de pessoas, tu tá rodeada de barulho e tu não consegue ouvir a Deus. Muitas das vezes Deus está falando contigo com letreiros gigantescos que tu não consegue ver. Só que depois que tu entra nesse processo de silêncio, desse crescimento mais contido, mais nesse casulo, tu começa a ver, nossa, aquilo ali, Deus já tinha falado comigo, eu não prestei atenção, mas caramba, por que eu fiz esse caminho? E eu te falo isso porque muitas das vezes a gente começa a fazer coisas sem saber de fato se aquilo é a vontade de Deus para nossa vida, porque obviamente eu, assim como tu, assim como todas nós, quem nunca começou a fazer as coisas porque deu na telha, porque achou que era melhor, porque não fez, na verdade, uma reflexão sobre aquilo que quer alcançar, sobre aquele novo passo, sabe? Não fez não perguntou para Deus sobre isso. E aí a gente começa a fazer um monte de coisa, a agir conforme a nossa mente acredita que seja o melhor e no fim das contas, muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente dá com a cara na porta porque a gente não perguntou se era aquela porta pra gente abrir, na verdade. A gente, na verdade, começa a atrasar aquilo que Deus tem pra nós. Olha que interessante isso. Hoje eu tenho essa percepção, mas há 6 anos atrás, por exemplo, eu fazia o que dava na minha cabeça, o que eu achava que era melhor, porque eu era detentora de todo esse conhecimento, a sabedoria do universo, né? E aí eu saberia o que fazer com a minha própria vida. Mas, na verdade, ao longo do tempo eu percebi que enquanto Deus não fala o que eu devo fazer, eu não faço. O que eu não sinto no meu coração. E uma das coisas, já fugindo um pouco do foco, mas depois eu volto pro foco, que eu sinto no meu coração que Deus fala comigo quando eu simplesmente sinto paz naquela escolha. Quando eu não fico, ai, será? Será que é pra eu fazer? Não sei o quê. Mas se fulano não sei o quê? E se ciclano? E se não der certo? E se eu não tiver... Não, eu sinto paz. Parece que Deus simplesmente traz uma sensação assim que diz, vai, minha filha, tô aí contigo, entendeu? Então, assim, hoje eu consigo identificar isso, mas antes eu nem pensava nisso. Antes eu ia com aquele sentimento de, não sei se é pra eu ir, mas eu ia porque eu achava que era medo, enfim. Então, a gente precisa diferenciar esse sentimento de medo com, na verdade, Deus dizendo que não é pra tu abrir aquela porta. Existem alguns sinais que Deus quer falar que a gente cresça em silêncio. Existem sinais de que Deus está dizendo, olha, dê uma pausa, tá? Já tá bom de fazer todas essas bobagens que tu tem feito. Tu tá aí sofrendo hoje, chorando, mas lá na frente eu vou te mostrar o porquê disso. E é justamente já é a primeira forma que eu tô te falando aqui, de que Deus fala com a gente, é quando Ele coloca a gente em situações que geram sofrimento. Eu sempre vou falar aqui pra ti que o sofrimento, ele é o sentimento de apego. A gente pode sim passar por dificuldades, mas o sofrimento, ele é uma escolha, verdade? E quando a gente passa por alguma dificuldade, não é uma escolha, não é uma opção. A gente simplesmente passa por aquele turbilhão de emoções ali daquela situação específica. Mas o sofrimento gerado, ele é gerado a partir de um apego. Olha só, se tu tá sofrendo hoje alguma coisa, ou se algo dói no teu coração, isso demonstra que tu tem um apego àquela realidade, ou àquela pessoa, ou àquela situação, ou àquele ambiente, ou àquele objeto, entende? Essa situação de apego, Deus usa justamente pra gente entender que qualquer coisa na nossa vida pode ser retirado, pode ir embora.
E aí a gente passa por aquele processo de entender que, na verdade, no fim das contas, a única coisa que a gente tem na vida é Deus. A única coisa que não pode ser retirada, que não pode ser roubada, que não pode te deixar é Deus. Por isso que eu sempre vou falar aqui que esse aprofundamento espiritual, as tuas orações, a tua leitura da Bíblia, a tua leitura da palavra, na verdade, a tua exposição ao Espírito de Deus, é aí que ele vai falar contigo no silêncio. Então, se tu não fizer isso, não tem como ele falar com a gente. A gente precisa buscar ele o tempo todo para que ele realmente fale com a gente. Esse primeiro processo que Deus está te falando, olha, eu quero falar contigo, tá? É quando a gente passa por um sofrimento, quando a gente passa por uma dor, por uma perda, por um luto, por uma situação que a gente acha assim, meu Deus, eu vou morrer. Mas aí a gente não morre, óbvio, a gente está aqui para crescer. E esse crescimento em silêncio, ele vem em formato de desafios. É um mega desafio. E aí, quando tu passa por esse desafio, tu vai ver, caramba, eu tô muito mais forte. Eu olho para trás e vejo, meu Deus, como é que eu passei por isso? Foi realmente como Deus começou a trabalhar para que tu crescesse. Mas óbvio que se tu não parar para crescer, esse sofrimento ele vai acabar perdurando. As coisas vão, na verdade, continuar acontecendo e vai continuar sendo um sofrimento, sabe? O chamado de Deus para que tu pare e cresça em silêncio, basicamente é tu passar por um vale, por por um buraquinho ali, um fundinho do poço de leve, para que tu entenda, preciso crescer, preciso dar uma parada, preciso me resguardar para que Deus fale comigo e eu entenda qual é o próximo passo. Sinais também que Deus fala com a gente que Ele quer que tu cresça em silêncio, que tu tenha uma fase ali de crescimento mais de dentro para fora, mais com uma conversa mais íntima, mais trancadinha no teu quarto da vida, é quando ele começa a desaparecer com algumas pessoas à nossa volta. As pessoas, elas começam, aquela pessoa, ela começa a não fazer mais sentido. Tu começa a questionar certos relacionamentos. Isso é uma coisa que eu percebo que Deus faz muito com a gente quando Ele quer que a gente cresça em silêncio. Ele começa a te mostrar que certos comportamentos que tu tem com aquelas pessoas não estão mais de acordo com o que Ele quer pra ti. Começa a sentir que tu não quer estar com aquelas pessoas, ou simplesmente aquelas pessoas começam a ir embora da tua vida, se afastar, sabe? Um afastamento assim diferente, estranho, que tu percebe que não é uma coisa natural. É algo assim meio que sobrenatural, sabe? E é uma forma de Deus te mostrar que Ele quer que tu cresça mais sozinha, sabe? Esse crescimento mais amadurecido mesmo, mais forte, mais transformador. Começa a fazer essa limpa na nossa vida, das nossas relações com as pessoas com as quais a gente lida. Às vezes ele te muda de trabalho, ele te muda de setor, às vezes ele te mostra, sabe, que essa pessoa com a qual tu te relaciona amorosamente, por exemplo, ela não é a pessoa pra ti, então Deus vai lá e te dá provas claras e concretas, assim, ó, não fique mais com essa pessoa. Mas aí, se tu começar a insistir nisso, começar a insistir, não quero, esses conflitos, eles vão ficar cada vez mais fortes. Se tu tá passando por algum conflito e um sentimento de que as pessoas estão indo embora, ou tu não tá sentindo vontade de estar com essas mesmas pessoas, é um sinal que Deus começa a falar com a gente, de que Ele quer que várias coisas sejam transformadas e mudadas, e esse crescimento seja realizado. E enquanto a gente não faz isso, fica esse buraquinho no coração de algo faltando, um sentimento de vazio, de ansiedade, de conflito, de preocupação, sabe? Então essa é uma forma que Deus conversa com a gente, é uma das formas que Deus conversou comigo. Então eu tive uma mudança muito grande do meu ciclo de pessoas, parece que eu virei de cabeça para baixo, assim. As pessoas que estavam comigo já não faziam sentido, as pessoas que eu não conhecia chegaram coisas novas. Então assim, é quando Deus te diz assim, minha filha, te abre para coisas novas, sabe? E às vezes a gente tem uma relutância tão grande em sair do que a gente já conhece que dificulta com que Deus realmente mostre e fale com a gente. O terceiro ponto que Deus começa a dizer para que tu cresça em silêncio, que esse crescimento é importante, é quando tu começa a se sentir inquieta, sabe? Uma das coisas que eu sei quando Deus está falando comigo, tudo bem que eu sei que a minha personalidade é
gostar de mudanças constantes. Eu gosto de mudar de ambiente, eu gosto de viajar, eu gosto de estar em lugares diferentes, eu gosto de experienciar a vida de uma forma diferente. Às vezes eu entro em conflito, será que isso aqui é de Deus? Isso aqui é a minha personalidade louca que quer coisas diferentes. Só que normalmente Deus começa a trazer essa inquietação. Sabe esse negócio? Ah, isso daqui parece... Sabe assim, quando tu já tá encheu, e já tá na tampa. E aí tu percebe assim, gente, não dá mais pra mim. Não sei porquê. A gente não sabe porquê, não sabe explicar. Mas aí é uma forma de Deus conversar com o teu coração. É uma forma de Deus bater na tua porta. E se tu não abriu, abra. Porque Ele vai te falar. Ele vai te falar, muitas das vezes, pelas chamadas coincidências, sabe? Quando tu começa a querer algo, e aí Deus começa a mostrar aquela pessoa ali, né, sempre, ou aquele... Vamos supor, eu quero... Começa a uma inquietação de que tu quer, sei lá, conhecer tal lugar. E aí, esse tal lugar sempre começa coincidentemente a aparecer. Uma pessoa do nada fala assim, eu tenho parente em tal lugar, e aí é esse lugar, sabe? E não só falando disso, de lugar, de mudanças, assim, de cidade. Mas mudança mesmo de alguém chegar na tua vida novo, assim, que tu não conseguia. Tu pensa em algumas pessoas que tu não pensava antes, essas pessoas começam a aparecer e a te dar palavras, pessoas que chegam contigo e falam, sonhei contigo em relação a tal coisa, e tem muito a ver com aquela inquietação que tu tá sentindo. Então são algumas afirmações que Deus começa a te trazer. Então é uma forma que Deus está dizendo para tu começar a silenciar e a ouvir Ele, que Ele está tentando falar contigo. É por meio dessas coincidências que Ele começa a tocar o teu coração, a te direcionar. E é muito importante que a gente esteja com a nossa anteninha ligada e ajustada para ouvir essa frequência que Deus está falando com a gente. E óbvio que para isso a gente precisa ter rotinas e hábitos que nos levem a abrir o nosso coração para ouvir mais a Deus. Tem vídeos aqui já falando sobre essas rotinas e hábitos para que a gente se abra para o novo. Vou deixar aqui nos cards. Tem aqui falando também sobre o crescimento espiritual e como que tu pode, na verdade, ouvir mais a Deus, entender o que Ele quer de ti e entender um pouco mais sobre o mundo espiritual e o quanto que ele influencia na nossa vida. Também vou deixar o vídeo aqui. Foi um vídeo bem profundo. Se tu estiver preparada, assista. Mas o que eu quero nesse vídeo, na verdade, é que tu coloque aqui embaixo como que tu tem sentido que Deus está te pedindo para que tu cresça em silêncio, para que tu comece a silenciar, a ter uma mudança transformadora na tua vida a partir daquilo que Ele tem para te falar. Como é que tu tem sentido isso? Eu senti isso, como eu te falei, em vários pontos. Vou te recapitular. É tendo esses conflitos, esse fundo do poço que te puxa num sofrimento. Normalmente Deus tende a puxar a gente por meio desse sofrimento, que é o que basicamente faz com que a gente comece a se sacolejar e a querer mudar. Depois, Ele vai fazendo uma limpa na nossa vida e, consequentemente, Ele vai trazendo coincidências e sinais para que realmente tu entenda que é Ele. Então é isso no vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo. Eu acho que o principal do vídeo de hoje é eu entender se esse vídeo falou com o teu coração, se isso realmente fez sentido para ti. Não esquece, óbvio, de se inscrever aqui no canal, de seguir também esse podcast lá nas redes de áudio, né? Vou deixar aqui também. Deixa aqui embaixo também na descrição indicações minhas, meus boxes de coisas que eu utilizo, que faz muita diferença no meu autocontrole emocional e no meu desenvolvimento pessoal. Vou deixar aqui embaixo. Então é isso, eu espero que esse vídeo faça diferença na tua vida. Se tu quer mais sobre isso, sobre essas reflexões, sobre esse desenvolvimento, trazendo mais essa questão espiritual e essa profundidade no contato com Deus, porque Deus quer falar com a gente o tempo todo. Deus somos nós, Deus está dentro de nós. E é por isso que a gente sente essa vontade de sempre estar buscando a Ele. Encontro no próximo áudio, no próximo vídeo. Coloca aqui embaixo, curte e até o próximo.